Nem todos compraram a revista, mas isso me deu uma força, uma moral. Eu lembro que na época eu fiz um livro junto com o pessoal da Warp Zone, que era um livro que falava sobre heróis. Era 100 anos de 100 heróis e tal. E eu fui numa feira, numa BGS, onde eles estavam com o stand, e eu fui lá para promover o livro. Sim. E chegou um momento que eles estavam de um lado do stand promovendo a revista Ação Games, acho que estava o editor da Ação Games lá, e eu estava no outro lado sozinho. Aí daqui a pouco eu vejo assim no corredor uma moça vindo correndo. Foi muito engraçado, porque eu olhava para o lado, e eu olhava em direção ao corredor, ela continuava correndo na minha direção. Eu falei, não, não deve ser. Não. Olhava de novo, ela estava um pouquinho maior, ou seja, ela estava mais perto. Ela continuava correndo. Cara, ela pulou em cima de mim, me deu um abraço, chorando. Falei, caramba, né? Oi, oi, né? Tudo bem e tal. Porque na época que eu fazia revista, cara, eu cheguei a 150 quilos. Eu era muito gordo, eu era grandão. E eu não colocava a minha foto na revista, tá? Eu coloquei, acho que em uma única edição, eu coloquei uma foto minha. Eu falei, como é que você sabe que sou eu que fazia a revista? Ela falou, não, eu já vi você uma vez tal, e eu nunca mais esqueci. Eu falei, mas na época eu era gordão, né? Mudei pouco mesmo. Mudei minha feição. Ela falou, não, não vou esquecer. E ela falava, lembrava você, suas revistas para mim é muito importante, que me faz lembrar meu irmão. Eu falei, legal, cadê ele? Ela falou, ele já morreu. Então, suas revistas para mim são muito importantes, porque toda vez que eu quero lembrar do meu irmão, eu pego suas revistas. Aquilo me emocionou bastante, e no fim tava os dois chorando lá, né? Ah, sim. Mas aí o que aconteceu? Começou a aparecer pessoas. Começou a aparecer gente, começou a me rodear e começamos a conversar, comecei a mostrar o livro. Ah, ele é o cara da outra jovem, ele é o cara da outra jovem. E aquilo começou a espalhar e me deu uma motivação muito forte de poder pegar e colocar a revista de volta para funcionar, entendeu? Então, parte das revistas terem voltado, pelo menos até então, com essas três revistas, foi por conta disso, por conta dos fãs que deram, que eu tive esse retorno muito legal, tanto pelo Facebook quanto pessoalmente, né? Porque toda vez que eu fazia a revista, toda vez que tinha um material, algum material específico da revista, eu sempre tive a sorte de trabalhar com gente boa, sempre. Então, minha equipe, todos que passaram, todos que trabalharam comigo, teve gente que não sabia nada. Teve gente que chegou lá e falou, cara, não sei o que é isso. Eu falei, então tá, senta, esse aqui é o mouse, esse aqui é o fulano, esse aqui é o teclado. Aqui nós trabalhamos assim. Cara, o cara saiu de lá diagramando e entendendo o que está fazendo, sabe? E respeitando as normas e tal. Então, sempre tive uma equipe 100%. Então, eu tinha o tempo, eu tinha a capacidade, a chance de pegar um determinado material, tipo, ó, vou falar sobre o longa-metragem do Dragon Ball, e fazia do jeito que eu queria. As capas também, era eu que fazia todas, pelo menos até o número 22, todas as capas são minhas, tanto da Ultra, quanto da Especial, quanto da CD-ROM, eu tomava essa responsabilidade por mim. E para você ter ideia, o material para fazer revista era muito difícil de arrumar. A gente não tinha internet, né? Tanto que até hoje o pessoal fica falando daquele ataque do 11 de setembro, né? E eu tava na rua, indo pegar revista na Liberdade. No meio do caminho que aconteceu aquilo lá, eu nem sabia. Então, pra você ter ideia, eu ia pra Liberdade, tinha as livrarias que eu comprava a New Type, Sim. comprava a Animage, a New Type e uma outra que eu não me lembro o nome agora. Eu tenho as coleções aqui, uma hora eu te mostro. E eu vinha folheando as revistas e até eu chegar no estúdio, eu já tinha ideia de o que ia ser o pôster, já tinha ideia de qual seria a matéria principal, já tinha ideia do que ia colocar na especial. A especial quem cuidava era uma moça chamada Lucimara. Nossa, ela tinha todo um carinho, todo um trabalho de recorte de imagem, de montagem. Eu aprendi muita coisa com ela, sabe? Então eu deixava isso com ela. Eu só falava o que eu queria. Eu falava, eu quero esse. Ela deixa comigo. Ela sabia exatamente a maneira como a gente conversava com a molecada, como a gente gostava. Então eu era tranquilo com relação à equipe. Tanto que uma vez, não sei se você lembra dessa época, Dragon Ball teve uma fase de fanfic, né? Que eu acho que é assim que fala. E o Teve pessoal criou muita. o Dragon Ball. Putz, eu esqueci. Era um Dragon Ball alternativo que tinham criado.
Então ele virava Super Saiyajin branco, de cabelo, não sei o O quê. AF, Dragon Ball AF, AF. exatamente. E eu não gostava, eu não gostava. Só que o pessoal ficava bravo comigo porque eu não assumia o AF. Eu falei: "Não, não é, não é, não é, não é", e ficava meio. Só que as brigas era geralmente por cartas, tá? Nós estamos falando de uma época sem internet. E numa dessas brigas, eu estava escrevendo o texto e escrevi uma besteira lá do tipo que eu concordava que existia o AF. E saiu na edição. Quando saiu na edição, o cara chegou na minha sala e falou: "Cara, você não sabe o que você escreveu". Falei: "Putz, não acredito". Demissão. Não, não, eu ia demitir a mim mesmo, né. Eu falei: É. "Não, até então eu tinha carta branca, vou demitir eu mesmo", porque falei: "Não, espera aí, vamos fazer o seguinte, vamos transformar o limão na limonada". Aí eu já estava terminando a próxima edição, na próxima edição já fui lá e abri um concurso. Descubra qual foi a maior besteira que eu falei na última edição e mande a carta para nós que nós vamos sortear alguns brinquedos, vamos sortear algumas coisas. Aí começamos a pegar brinquedo, etc. Rapaz, rapaz, tive que estender o concurso por 3 edições e foi uma bagunça. O cara do correio chegava com 4, 5 cartas para um vizinho, 4, 5 cartas para outro e um pacote, cara, quase que do meu tamanho de cartas pra gente. A gente recebia, em média, quase 1.000 cartas por mês. Era muita coisa, cara. Mas aquilo demonstrava a força da revista mais e mais ainda. Então, nesse meio tempo, entrou o Rafael fazendo desenho, né? Uhum. Que a gente aproveitou a arte do leitor, que é uma coisa que eu amo até hoje, que é a arte do leitor. E tem vários fãs que me ligam e entram em contato com a gente e falam: "Cara, eu sou ilustrador. Eu trabalho de ilustração profissionalmente por sua causa". Eu falei: "Não, você trabalha pelo seu talento". Mas a revista abriu um pouco a mente, o talento dessas pessoas, e tem vários ilustradores que trabalham profissionalmente e falam comigo e falam que a revista ajudou. Porque eu tinha esse detalhe, né? Se você for pegar, inclusive, as revistas novas, eu deixei isso bem claro. Ilustrações grandes, ilustrações limpas, ilustrações em que você pode começar a desenhar, riscar, copiar, e ali você trabalha. Porque assim, na locadora tinha um senhor que Uhum. ia lá visitar a gente, e era uma das épocas que eu assistia Dragon Ball na locadora sozinho. Eu pegava a fita, levava pra locadora e assistia. E esse senhor ia lá assistir comigo. Olha só que legal. E ele gostava de assistir os desenhos comigo. Ele falava pra mim o seguinte, ele falava: "Olha, aqui no Brasil, aqui no Ocidente, você pega uma criança e dá um papel, um desenho e um giz de cor pra ele pintar. No Japão, a gente dá o papel em branco e o lápis. Ele tem que desenhar". Entendeu? Então, essa capacidade de desenho, essa criatividade, essa coisa do pessoal fazer os desenhos, vem de lá. Eu falei: "Bom, vamos fazer isso na arte do leitor". Cara, eu já recebi cada coisa sensacional, cada coisa fantástica. E um dia Nossa, imagino. fizemos um concurso. É, porque e eu tinha aquela responsabilidade de não premiar o melhor desenho. Eu tinha que selecionar aquele que tivesse um pouco mais de talento. Tanto que a gente fez um concurso, veio bastante carta, onde a gente ia selecionar um desenhista para ser nosso ilustrador. E o Rafael Kirchner ganhou. O Rafael Kirchner fez um desenho com o Great Saiyaman e a Devil. Chamamos ele para trabalhar com a gente e ele virou ilustrador da revista. E ele começou. Aí eu falei: "Ó, a primeira coisa que você vai fazer, você vai desenhar a equipe". E esses bonequinhos estão hoje, até hoje comigo, tá? Até hoje comigo. Tanto que quando saiu essas primeiras revistas, se você for ver a primeira, na contracapa tem a ilustração do Rafael. Pode ver. E ele Contracapa? fez exatamente. Aí o que que ele fez? Ele modernizou o meu personagem. Esse personagem, ele modernizou. Nesse dragão, ó, você vai ver, ele tá citando Shenlong, Cavaleiro, Super Mario, Naruto, Dragon Ball. Ele Sim. colocou um monte de galera, colocou até a espada do Berserker. Ele colocou um monte de coisa aí legal. Só que eu percebi que o pessoal ficou mais ou menos assim. Por quê? Quando eu troquei esse personagem pelo personagem antigo, a resposta pelas redes sociais foram muito mais fortes do que por esse daí. Então eu deixei esse daí para essas edições, mas continuo trabalhando com o personagem de antigamente, porque ele fez praticamente toda a equipe, ele desenhou toda a equipe. E, cara, a coisa já estava crescendo, ficando uma coisa muito legal.
bateu a internet. A internet, você perguntou, por que parou, por que teve aquele... Porque Sim. chegou a internet e deu aquele boom de informação na cara das pessoas. Então eu não era mais o ponto de referência, entendeu? Já não era tão difícil você conseguir um anime, né? Porque na época eu tinha que precisar de um amigo que gravasse. Não, hoje você conseguia pela internet. Então, esse tipo de coisa começou a tirar um pouco do interesse natural, né? Para revistas, na época, o próprio mercado editorial teve uma queda muito forte, mas ficou o espírito. Ficou eu tenho muito orgulho desse trabalho. Fico feliz quando eu encontro pessoas que gostavam e que gostam até hoje. E praticamente a volta da revista é uma homenagem, é um agradecimento meu para essas pessoas, porque eu quero que as pessoas tenham orgulho de pegar essa revista e colocar na prateleira. Porque se você for ver, o papel da capa é especial, o papel É, é especial, entendeu? Tem pouco menos de página por conta de questões econômicas, mas toda a qualidade da revista, tanto que acho que, se não me engano, na número 3 eu voltei com a Galeria do Leitor. Tenho tem mesmo. planos de fazer uma coisa até mais digital, alguma coisa, porque eu conheci vários grupos de desenhistas. Então é isso, o espírito da Ultra Jovem está comigo e eu repasso para todo mundo dessa maneira, a maneira de escrever. Não sou especialista em nada, entendeu? Mas gosto muito de trocar ideias sobre isso, sobre o assunto, gosto muito de falar, gosto muito de acompanhar. Estou assistindo agora o Kimetsu, agora eu vou começar a assistir o remake do Samurai X, Jujutsu Kaisen. Então tem muita coisa nova, boa, tá Vindo aí, chegando, né? tem muita coisa ruim também, como era de antigamente. E assim, tô dentro da área sem querer puxar aquela sardinha de eu sou o especialista, eu sou o melhor. Não, eu acho que se o pessoal tem o carinho pela revista, eu vou agradecer de coração e tudo der certo aí, a gente vai fazer uns projetos novos aí no futuro, né?